Bom, a ordem de evocação hereditária, gente, ela se resolve da seguinte forma. Nós temos os descendentes, que podem concorrer com cônjuge ou companheiro. Nós temos os ascendentes, que sempre concorrem com cônjuge ou companheiro. Nós temos o cônjuge ou companheiro, exatamente nessa ordem. E depois nós temos os colaterais. Então, a ordem de evocação hereditária é uma ordem sucessiva e excludente. Eu vou primeiro atrás dos descendentes. Se eu tiver descendentes, então eu vou verificar, além dos descendentes, essa pessoa tem cônjuge ou companheiro? Bom, se ela tiver cônjuge ou companheiro, esse cônjuge ou companheiro poderá, dependendo do caso, herdar ou não junto com os descendentes. Se a pessoa não tiver descendentes, se ela tiver descendentes, eu resolvo a sucessão na linha dos descendentes. E vale aquela regra do mais próximo exclui o mais remoto. Então, eu procuro primeiro os filhos, se não tiver filhos, eu procuro os netos e assim sucessivamente. Se eu não tenho descendentes, eu vou procurar ascendentes do falecido. E quando eu encontrar ascendentes, eu vou buscar também para verificar se o falecido deixou cônjuge ou companheiro. E no caso do ascendente, o cônjuge ou companheiro sempre herdará em concorrência com o ascendente. Então, com o descendente, nem sempre o cônjuge ou companheiro herdará, mas com os ascendentes, sempre o cônjuge e o companheiro vão herdar juntamente com os ascendentes. Então, para descendentes, depende exatamente do que nós vamos ver agora, que é o regime de bens, mas para concorrer com ascendentes não depende de nada, sempre haverá concorrência. Muito bem, então pesquisei descendentes, não tem, pesquisei ascendentes. Vamos supor que não tenha também ascendentes. Então, o cônjuge ou companheiro será o herdeiro. O cônjuge ou companheiro será o herdeiro de tudo, mesmo que ele tenha colaterais. Ele recebe a herança antes dos colaterais. Os colaterais estão fora da sucessão se houver cônjuge ou companheiro sobrevivente. Naquelas condições que nós vimos, ou seja, o companheiro é uma relação de fato, então necessariamente ele tem que estar ainda dentro da relação de união estável com o falecido, mas o casado, o cônjuge, ele pode estar até mesmo separado de fato, desde que não esteja separado judicialmente ou divorciado, até mesmo separado de fato ele pode estar e mesmo assim terá direito de herança. Bom, se a pessoa não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem companheiro, então nós vamos atrás dos colaterais. Os colaterais só vão ser chamados, então, na ausência dos anteriores. Aí, nos colaterais, vale a mesma regra. O grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, eu vou buscar primeiro os irmãos do falecido, depois os sobrinhos, que têm um privilégio sobre os tios, ainda que sobrinhos e tios sejam de terceiro grau colateral, de igual grau de parentesco, mesmo assim, os sobrinhos têm um privilégio sobre os tios. Então, eu primeiro busco os irmãos, depois busco os sobrinhos do falecido, depois eu busco os tios do falecido, e se ele não tiver irmãos, nem sobrinhos, nem tios, nessa ordem sucessiva e excludente, eu vou atrás dos parentes de quarto grau, primos, sobrinhos, netos e tios avós. E neste caso, no quarto grau, não haverá nenhuma espécie de privilégio de um parente sobre outro. Os de quarto grau, todos eles vão receber conjuntamente em partes iguais. Certo? Muito bem. Então vamos iniciar pelo que é mais importante, que é a parte do cônjuge ou companheiro. Para concorrer com descendentes, o cônjuge ou companheiro depende do regime de bens. Então, quando eu tiver descendentes e tiver cônjuge ou companheiro, eu vou buscar o regime de bens. Então, funciona assim: se eles são casados no regime da comunhão universal de bens,
ou tiverem um pacto de união estável no regime da comunhão universal de bens, o cônjuge ou companheiro não herda. A comunhão universal de bens não herda. Lógico, nós estamos falando de herança e não de meação. Não estamos falando daquela metade que a pessoa tem do patrimônio comum do casal. Essa é a meação. Né? Essa aí não depende de nada, depende apenas do regime de bens da formação do patrimônio comum. Agora, nós estamos falando da herança. O cônjuge ou companheiro casado ou pactuado no regime da comunhão universal não terá direito de herança. O cônjuge ou companheiro que se enquadrar nas hipóteses da separação obrigatória, lembra-se das hipóteses de separação obrigatória? Pela idade, né, pelas questões que estão previstas na lei. Então, se casados ou vivendo em união estável, sob as condições da separação obrigatória de bens, também o cônjuge ou companheiro não vai herdar. E aqui um lembrete importante. Existe a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que ainda está em vigor, ainda é aplicada, que diz que na separação obrigatória comunicam-se os aquestos. Quer dizer, mesmo na separação obrigatória, há sim possibilidade de formação de patrimônio comum quando aquele casal adquire bens onerosamente no curso daquele casamento ou união. Então, também há possibilidade de formação de patrimônio comum e também haveria possibilidade, portanto, de existência de meação na separação obrigatória. Mas herança não há. Então, comunhão universal e separação obrigatória, não haverá direito de herança. Já na separação total pactuada, que é aquela, então, em que não se enquadra na separação obrigatória, mas eles querem separação total de bens e, portanto, fazem um pacto de separação total de bens. Na participação final nos aquestos e nos regimes mistos, haverá, sim, direito de herança. Então, se ele está casado ou vive em união estável, em separação total pactuada, ou participação final nos aquestos, ou tem aquele casal criado um regime misto, misturando regras de vários regimes, o que é possível, vocês sabem, sim, o cônjuge ou companheiro sobrevivente terá direito de herança. Então, comunhão universal, separação obrigatória, não terá direito de herança. Separação total pactuada, participação final nos aquestos, regimes mistos, terá direito de herança. E na comunhão parcial de bens, depende. Depende do quê? Depende da natureza do patrimônio que está sendo inventariado. Depende saber se aquele patrimônio que é objeto do inventário, se aquela herança é patrimônio exclusivo do falecido ou é patrimônio comum do casal. Se for patrimônio comum do casal, o cônjuge ou companheiro não vai herdar sobre esse patrimônio comum do casal. Terá o direito de herança, terá o direito de meação, mas não terá o direito de herança. Então, casados na comunhão parcial de bens, e essa é uma regra importante porque a imensa maioria dos casamentos e uniões estáveis hoje são no regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, nesse regime, você tem descendentes, cônjuge ou companheiro. Aí você tem que verificar a natureza do patrimônio que está sendo inventariado. Vai ter que pegar aquele apartamento e verificar, mas esse apartamento é bem comum ou bem exclusivo? Se for bem comum, o cônjuge ou companheiro sobrevivente terá o direito de meação sobre esse apartamento, mas não terá direito de herança. Aí você vai pegar esse terreno aqui, o falecido tinha antes de casar, então é um patrimônio exclusivo. Sobre esse patrimônio exclusivo, o cônjuge ou companheiro não terá direito de meação, porque é exclusivo do falecido, mas terá direito de herança e vai participar, então, dessa herança. Então, vejam, na comunhão parcial, a participação hereditária do cônjuge ou companheiro sobrevivente depende da natureza do patrimônio. Se o patrimônio for comum, sobre o patrimônio comum que está sendo inventariado, você vai pagar ao cônjuge ou companheiro
a meação, mas não dará a ele nenhuma herança, nenhuma cota hereditária. Sobre o patrimônio exclusivo, você vai dar àquele cônjuge ou companheiro apenas o direito hereditário. E por ser exclusivo, então, não haverá direito de meação. Tem que examinar um por um dos bens, definir um por um dos bens se é exclusivo ou comum, e sobre cada um deles, separadamente, atribuir ou não ao cônjuge ou companheiro o direito de herança. Muito bem. Mais uma regrinha ainda sobre cônjuge ou companheiro concorrendo com descendentes. Nos casos em que ele concorre com descendentes, gente, a cota desse cônjuge ou companheiro sobrevivente será uma cota igual aos que sucederem por cabeça, e se os herdeiros forem também descendentes do cônjuge ou companheiro sobrevivente, esse cônjuge ou companheiro sobrevivente terá uma cota mínima, uma reserva mínima legal de 1/4 da herança. Agora, se os herdeiros não forem descendentes desse cônjuge ou companheiro, então não haverá uma reserva de 1/4. Retomando para a gente, aos poucos, ir entendendo esse raciocínio. Então, a primeira coisa, eu tenho descendentes, vou pesquisar, também tem cônjuge ou companheiro. Então, eu tenho que ver o regime de bens. Se for comunhão universal, separação obrigatória, não herda. Se for separação total pactuada, participação final nos aquestos ou mesmo regimes mistos, vai herdar. Se for comunhão parcial, ainda eu tenho que investigar cada um dos bens que compõem o acervo hereditário e classificar cada um desses bens como bem exclusivo ou bem comum. Se for bem comum, não haverá herança. Se for bem exclusivo, haverá herança. Muito bem. Definido isso, qual será a participação do cônjuge ou companheiro como herdeiro? A regra é que ele vai receber uma cota igual aos demais herdeiros que sucederem por cabeça. Então, por exemplo, se tem 2 filhos, ele vai receber 1/3 para o cônjuge ou companheiro, 1/3 para um filho, 1/3 para o outro filho. Então, uma cota igual a dos filhos, certo? Só que, se os filhos também forem filhos do sobrevivente, ou seja, se os descendentes forem comuns, essa cota nunca será inferior a 1/4 da herança. Então, vamos supor que aquele casal tivesse 5 filhos. Tendo 5 filhos, ou 4 filhos, vamos colocar 5 filhos. Muito bem. Se aqueles filhos também são filhos do sobrevivente, são filhos comuns, então o que vai acontecer? Eu vou pegar 1/4 da herança e vou pagar ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. E os outros 3/4 da herança eu vou dividir entre os 5 filhos igualmente. Vejam, eu fiz uma reserva legal. Por quê? Porque os herdeiros, descendentes, também são descendentes do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se esses filhos não forem descendentes do companheiro ou do cônjuge sobrevivente, então o cônjuge ou o companheiro vai receber a herança, uma cota igual aos demais. Então, vamos supor que esses 5 filhos fossem do primeiro casamento do falecido e não fossem, portanto, filhos comuns dessa atual esposa ou companheira. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar a herança e dividir por 6. 1/6 para o cônjuge ou companheiro e 1/6 para cada um dos 5 filhos. Certo? Então, não haverá reserva legal. E nós temos uma terceira situação, que é o que nós denominamos de filiação híbrida, que é muito comum nos dias de hoje. O falecido deixar filhos do primeiro casamento e filhos do segundo casamento. Portanto, filhos exclusivos e filhos comuns. Filhos anteriores a essa relação e filhos que também são descendentes do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Neste caso da filiação híbrida, nós temos diversas teses para a solução. Nós não temos nenhuma súmula, nenhum entendimento consagrado,
nem aqui no nosso Tribunal de Justiça, nem no STJ, qualquer entendimento que possa balizar uma ideia certa a respeito da solução para o caso. Nós temos diversas teses. Para vocês terem uma ideia, a primeira tese, que é a que nós adotamos como a tese mais simples, é aquela que diz que na filiação híbrida, como nem todos são filhos, ou melhor, nem todos são descendentes do cônjuge ou companheiro sobrevivente, não haverá reserva de um quarto. Então, essa é a tese mais simples, que é a mais fácil de ser adotada por nós. Então, simplesmente, não sendo todos os descendentes descendentes também do cônjuge ou companheiro sobrevivente, eu simplesmente atribuo a esse cônjuge ou companheiro sobrevivente uma cota igual aos demais e não garanto nenhuma reserva de um quarto, certo? Bom, agora, essa é a primeira tese. A segunda tese diz, bom, tendo pelo menos um descendente comum, já teria a reserva legal de um quarto. A terceira tese diz, eu tenho que separar essa herança proporcionalmente entre os filhos comuns e os filhos exclusivos do falecido. E aí eu tenho que fazer uma proporção na cota que couber aos filhos comuns, haverá reserva de um quarto. Na cota que não couber aos filhos comuns, couber aos filhos exclusivos, não haverá reserva de um quarto. Então, eu faço uma conta onde haverá uma participação diferenciada do cônjuge ou companheiro, dependendo da cota de cada um, da divisão proporcional entre o grupo de filhos que também são filhos do cônjuge ou companheiro sobrevivente e o grupo de filhos que não são filhos do cônjuge ou companheiro sobrevivente, certo? E tem uma quarta ainda, que foi elaborada pela professora Gisele Hironaka, de São Paulo, que utiliza uma fórmula para fazer uma média, uma aproximada daquilo que poderia ser dividido entre todos, certo? Garantindo, então, uma média ponderada, não aproximada, uma média ponderada daquilo que seria a cota hereditária de cada um. Então, são diversas teses, nenhuma delas está adotada de forma clara, e a interpretação mais simples é aquela que diz que, se existir pelo menos um filho exclusivo do falecido, um filho anterior do falecido, o cônjuge ou companheiro já perde a reserva de um quarto e vai receber uma cota igual a todos os demais. Entendido isso, gente? Sim, professor. Dúvidas? Vamos ler o Código Civil aqui. Olhem só o que diz o Código Civil. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Esse recurso extraordinário, 646721 e 878694, eles, na verdade, foram as decisões com repercussão que garantiram ao companheiro o mesmo tratamento do cônjuge. Por quê? Porque o companheiro, na verdade, antes dessas decisões, ele tinha a sua sucessão revista pelo artigo 1740 do Código Civil. Vou ver aqui, onde é que está. Não, não é o 1740. Tá, eu vejo depois qual é o artigo. (1790), desculpe, está aqui, ó. 1790, não 1740, 1790. O 1790 que trabalhava com a ideia de que a companheira vai participar da sucessão do outro somente quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união. Nada disso que eu estou falando agora para vocês vale, viu, gente? Isso aqui era antes dessas decisões, como era o texto legal antes. Então, atribuía à companheira ou companheiro sobrevivente apenas direito hereditário sobre os aquestos, certo?
e atribuía, inclusive, em uma determinada hipótese, uma meia cota, veja aqui, ó, metade do que couber a cada um deles, se concorrer com descendente só do autor da herança. Então, o companheiro era extremamente discriminado no tratamento sucessório, certo? E, logicamente, que isso aqui foi objeto de muito debate, até se chegar nesses recursos aqui no STF, e o STF simplesmente disse que, e fez muito bem, aliás, disse que não pode ser dado um tratamento diferenciado ao companheiro sobrevivente. E, portanto, passou a equiparar o companheiro ao cônjuge para efeitos sucessórios. Por isso que, embora o 1829 e seguintes fale apenas em cônjuge, embora a lei ainda continue falando apenas em cônjuge, nós temos que entender cônjuge ou companheiro, justamente por conta desses recursos que tiveram repercussão geral. Então, vamos lá. A sucessão defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Vejam que essa é a regra geral. Descendentes em concorrência com o cônjuge. Então, os descendentes concorrem com o cônjuge ou companheiro. Volto a frisar, não está escrito aqui, mas é assim. Descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Certo? Então, essa é a regra geral. Ele vai concorrer. Aí vem as exceções. Então, salvo se casado este com falecido, no regime da comunhão universal, ou na separação obrigatória de bens, não é esse artigo aqui também, mas é na separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Observem aqui, gente. Se ele for casado em comunhão universal, ele não herda. Se ele for casado em separação obrigatória, não herda. E se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares, ou seja, não tiver bens exclusivos, o cônjuge também não herda. Por que não herda? Porque o cônjuge não herda sobre o patrimônio comum. Por isso que ele só vai herdar se houver bens exclusivos. E mais, sobre os bens exclusivos. Então, se o cônjuge casado, cônjuge ou companheiro, no regime da comunhão parcial, não vai herdar, então aqui salvo se, né? Então as exceções, não vai herdar se o autor da herança não houver deixado bens particulares, então, que significa dizer, o cônjuge ou companheiro não vai herdar se o falecido não tiver deixado bens exclusivos, então significa dizer que se o falecido tiver deixado apenas bens comuns, não vai herdar. Por isso que ele não herda sobre os comuns, ele herda apenas sobre os exclusivos. Certo? Então, esse aqui, artigo 1829, inciso 1º, que é a base toda dessa concorrência dos descendentes com o cônjuge. Certo? Ó, muito bem. 1832. Em concorrência com os descendentes, que é a hipótese do inciso 1º do 1829, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, aqui está a reserva legal de 1/4, quando os herdeiros descendentes também forem descendentes do sobrevivente. Quando os herdeiros descendentes também forem descendentes do sobrevivente, esse sobrevivente terá direito à quarta parte. Então, caberá ao cônjuge ou companheiro quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Muito bem, essa é a única previsão. Não tem previsão dizendo, e se não for é diferente, ou na filiação híbrida. A filiação híbrida é uma construção doutrinária, porque também não tem previsão legal. Por isso que existem essas várias teses a respeito da solução possível, certo? Então, esta regra diz, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Se não for, não terá reserva
de 1/4. Esse é o raciocínio que se tem a partir desse tema.